Foz do Iguaçu é uma cidade que faz divisa com outros dois países, uma tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o que proporciona uma linda e rica mistura cultural na cidade. É um grande polo turístico por seus parques e belezas naturais, conhecida mundialmente pelas cataratas do Iguaçu e procurada por quem quer fazer compras no Paraguai ou aproveitar os cassinos e as noites de tango na Argentina. E como se não bastasse essa proximidade geográfica com Paraguai e Argentina, Foz do Iguaçu também tem uma grande comunidade árabe e muçulmana, e a presença é notória por aqui, seja nas lojas de doces árabes espalhadas pela cidade, nas cafeterias que preparam o café turco na areia e na religião islâmica que vemos circulando pelas ruas nos hijabes das mulheres. Nesse vídeo quero te convidar a conhecer um pouco mais desse lado de Foz do Iguaçu que ninguém te mostra, para sair do roteiro óbvio que todo turista faz por aqui. Nesse vídeo eu te convido a fazer algo novo. Vamos visitar uma mesquita e um templo budista, conhecer onde ficam as melhores lojas de doces árabes e provar o café turco. Para nós foi um dia cheio de novidades e espero que vocês venham conhecer com a gente. Afinal, há quanto tempo você não faz algo pela primeira vez na sua vida? Então, vem comigo conhecer um pouco mais dessa linda mistura de povos e crenças que se formou em Foz do Iguaçu. E nesse vídeo eu quero te convidar para fazer uma viagem dentro da viagem, porque Foz do Iguaçu é um destino que tem muita influência, né, de outros países, outras culturas e outras religiões. Aqui eles têm a segunda maior mesquita islâmica da América Latina. E é claro que eu não vou saber pronunciar o nome da mesquita, então eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é uma grande dica para sair aí, né, desse roteiro turistão que todo mundo faz de só visitar as cataratas e esses pontos turísticos mais famosos. É muito importante também vir aqui conhecer de outras culturas, né, independente da religião que você siga, a gente tem que respeitar e principalmente conhecer, né, sobre o que a gente está falando, né, porque o islamismo, eles sofrem muito, né, com preconceito conceitos, né, de pessoas que não conhecem, não sabem sobre a religião. Inclusive, há pouco tempo, recente, aqui em Foz, teve um caso aí lamentável de agressão contra uma mulher que estava com o hijab, né, com o véu, em um shopping center. Então, gente, olha, por favor, né, respeito acima de tudo. E a mesquita é um lugar lindíssimo aqui que vale muito a pena conhecer e conhecer um pouco mais dessa religião e dessa cultura. E algo que aprendi por aqui, ó, islamismo é o nome que se dá à religião e muçulmanos são os que seguem, né, o islamismo. Então a gente muitas vezes fala mesquita árabe, acredito que não seja o termo tão correto assim, já que não é 100% dos árabes, né, não são muçulmanos, a maioria não é de muçulmanos, inclusive, apesar dessa ser uma das religiões aí que mais crescem no mundo, são mais de 2 bilhões de muçulmanos e aqui no Brasil são cerca de 200 mil. A mesquita abre de segunda a sábado, porém nas segundas de manhã não funciona, apenas à tarde, e nos domingos não abre. De terça a sábado funciona das 8h30 às 11 horas e à tarde das 14 às 17h30. A mesquita oferece visita guiada e cobra o valor de R$ 40 para adultos. Crianças até 8 anos e autistas não pagam. Tem direito à meia entrada estudantes de 9 a 16 anos, idosos, professores, PCD, militares brasileiros, estudantes universitários, doadores de sangue e acompanhantes de autistas. E as vestimentas estão inclusas no valor do ingresso. Reserve ao menos 1h30 para fazer o passeio aqui na mesquita. E a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos já estão aqui devidamente guardados, né, em respeito aqui ao local. A gente precisa colocar as vestimentas adequadas para poder visitar. Esse aqui se chama hijab, que é o que cobre o cabelo. Além desse, existe o niqab, que cobre o rosto, fica só os olhos de fora. E ainda tem uma outra versão, que é a burca, que em alguns locais, né, eles usam, que cobre o corpo todo. Então agora já estamos devidamente
vestidos para fazer a visita guiada aqui na mesquita. E olha os meus meninos como ficaram elegantes, ó. Davi tá um gato. Por mim, ó, podia se vestir assim. Olha o Daniel também ali, ó, tá com o longo dele. E aqui tem vários, ó, que é onde o pessoal se troca. E enquanto esperávamos o início da nossa visita guiada, fomos aproveitar para conhecer a loja da mesquita, que tem muitos produtos interessantes, louças, jogos de xícaras, perfumes árabes, chás e muitas lembrancinhas como imãs e chaveiros. Eu sou a maluca das xícaras, canecas, todo lugar que a gente viaja eu levo para casa alguma de lembrança. E aqui tem várias lindas, eu tô bem na dúvida. Olha essa, gente, que graça. R$ 30 em média essas xícaras menores, as maiores R$ 50. E é uma mais bonita que a outra, olha a delicadeza disso. Aqui na loja vocês também encontram chocolates lá de Dubai, tem os perfumes árabes, dá para comprar também cafés especiais, chás e várias outras especiarias. Olha que linda, gente. Claro que eu já vou levar uma para minha coleção, né? Porque eu coleciono imãs de geladeira e canecas dos locais onde a gente visita. E essa aqui da mesquita tá maravilhosa. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre o islamismo, ó. E aqui os homens ficam, né, separados das mulheres, cada um de um lado. Aqui assistimos um vídeo de cerca de 10 minutos sobre o islamismo e no final ganhamos um livro em português do Alcorão e outro sobre a religião islâmica e depois fomos conhecer o interior da mesquita. A mesquita de Foz do Iguaçu foi inaugurada em 1983 e a iniciativa partiu da comunidade muçulmana local, formada principalmente por imigrantes libaneses e seus descendentes. É considerada uma das maiores da América Latina, são 600 metros quadrados com cúpula central e 2 minaretes nas laterais. Em Foz, temos a maior comunidade islâmica do Brasil, com cerca de 20 mil muçulmanos convivendo com mais de 75 etnias diferentes. Hoje, ao redor do mundo, já são mais de 2 bilhões de muçulmanos, e a Indonésia é o país com a maior quantidade. No Brasil, estima-se uma população de 1,5 milhão de muçulmanos e cerca de 200 mil são brasileiros. São mais de 125 mesquitas e oratórios construídos e espalhados pelo Brasil. As comunidades de São Paulo, Foz do Iguaçu, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis são as maiores do Brasil. Os 5 principais pilares fundamentais do Islã são a proclamação de fé, onde Deus é único e Maomé é seu último mensageiro e profeta. É preciso praticar as orações que são realizadas 5 vezes ao dia, antes do nascer do sol, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Outro pilar é a caridade, a obrigação financeira com aqueles que têm menos. O jejum durante o mês do Ramadã, que acontece no 9º mês do calendário islâmico. Nesse mês, todo muçulmano deve jejuar por 30 dias consecutivos, do nascer ao pôr do sol. É um mês de purificação espiritual, física e mental. Outra obrigação do muçulmano é a peregrinação à Meca, que ele deve realizar ao menos uma vez na vida, de acordo com a sua situação física e financeira. Todas as mesquitas do mundo são construídas voltadas para a cidade sagrada de Meca, simbolizando a sua conexão com o local sagrado da profecia. Como no Brasil nós temos uma maioria da população que se identifica como sendo católico ou evangélico, eu vou dar alguns pequenos exemplos, algumas pequenas
comparações aqui para que vocês possam entender melhor algumas das diferenças, né, entre o islamismo e quem segue o cristianismo. No islamismo, não existe a Santíssima Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, como os católicos seguem, né? No islamismo, Deus é considerado único. E no cristianismo, enquanto Jesus é considerado, visto como o Filho de Deus, né, o Salvador da humanidade, no islamismo, ele é visto apenas como um grande profeta que nasceu, sim, de Maria, mas não é considerado como uma divindade, e sim como um profeta, assim como outros, né, que tiveram na religião islâmica. Para os católicos, o livro sagrado é a Bíblia, tanto o Novo como o Antigo Testamento. No islamismo, o livro sagrado é o Alcorão, e eles têm, né, os seus rituais, que são as rezas, né, diárias, que são 5. No período do Ramadã, eles fazem o jejum durante 30 dias seguidos, né, no período ali do dia, desde que o sol nasce até o sol se pôr. Eles praticam o jejum e, por uma incrível coincidência, nós estamos aqui justamente na época do Ramadã, né? O islamismo ele segue o calendário lunar, então a data do Ramadã muda todos os anos e esse ano foi em março, que é coincidentemente o período que nós estamos aqui. Para os católicos, né, tem as missas, tem os cultos evangélicos, mas a gente não segue esse ritual, né, das rezas diárias, dos gestos, né, com o corpo ali, eles fazem movimentos específicos, da própria vestimenta, né, que no islamismo o véu ele é um sinal de respeito, um sinal de fé. No cristianismo, a fé é separada das leis civis, ela não interfere. Já no islamismo, em alguns países, a Sharia, ela influencia nos costumes, né, nas leis ali de alguns países, e o cristianismo já não tem essa interferência, né? Nós temos o Papa, né, como a figura central ali da fé católica. No islamismo não há uma figura central, um representante. Não há uma autoridade central única, né? Existem os sunitas e os xiitas, que têm suas próprias tradições e costumes. E muitas pessoas não sabem, mas as mulheres no Islã podem pedir a separação, o divórcio, e podem se casar novamente. No Islã, a mulher não é prisioneira de um casamento. O Islã não associa o valor da mulher ao seu estado civil, mas à sua fé e seu caráter. E os homens podem ter até 4 esposas, desde que consiga ser justo com todas elas, tratar a todas igualmente em relação a sustento financeiro, tempo, atenção e respeito. Na época do profeta Maomé, a poligamia tinha um papel social, proteger as viúvas e órfãos após a guerra e garantir o seu sustento. Não é algo banalizado, é uma grande responsabilidade. E também não é algo que seja incentivado, a maioria tem apenas uma esposa. No exercício da fé islâmica, as pessoas procuram ser obedientes e conectadas a Deus, que é para eles a única divindade. É uma religião monoteísta e foi revelada a Adão, o primeiro ser humano criado por Deus, e a profetizar a sua existência e seus ensinamentos. De acordo com o Alcorão Sagrado, são diversos profetas que intermediaram a palavra de Deus. 25 deles são citados no Alcorão e os mais relevantes são Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. E foi Maomé o profeta que recebeu uma revelação enviada por Deus através do anjo Gabriel. Ele memorizou esses ensinamentos durante 23 anos e são eles que formam o livro sagrado do Alcorão. E aqui, bem em frente à mesquita, ó, tem 2 lojas que vendem doces árabes, e essa daqui, a Capadócia, ela é uma loja temática árabe. A Capadócia não permite filmagens no interior, então fomos conhecer a nossa primeira loja de doces árabes, que fica logo ao lado, em frente da mesquita. A Al-Bayan tem uma enorme variedade de doces e vale muito a pena conhecer. Gente, olha isso daqui, essa vitrine. A gente fica enlouquecido só de olhar a vitrine. Olha esses doces, que coisa mais linda. Se vocês nunca comeram um doce árabe na vida, eu vou falar para vocês que eles sabem fazer uns doces perfeitos. E usam muito nozes, amêndoa, castanha, pistache, damasco, né? Tâmaras, ó, folhado de castanha de caju, folhado de nozes.
O ninho é o meu preferido, né? Mas são muitas. Olha aqui, eles produzem aqui mesmo, ó. Olha esses aqui, amanteigado de damasco com pistache. Gente do céu, olha isso daqui. Eu chego, passo mal só de olhar. Olha que coisa mais linda. E outra loja que eu estava ansiosa para conhecer era a Asmars, famosa pela qualidade dos seus doces, e aqui eles também fazem o famoso café turco feito na areia, preservando a cultura dos beduínos. Nós começamos pelos doces e o café e depois fomos para os salgados. O café turco, ele é um café que ele não é coado, ele passa pelo processo da decantação. Então ele pode acompanhar também algumas especiarias. Como o café turco ele é feito com um grão 100% arábico, ele passa por uma meia torra e uma moagem chamada martelo, que é uma moagem extra fina. Como é um café que não é coado e é com um grão altamente selecionado, então você vai sentir bem as notas do próprio café. Então ele é considerado um café bem encorpado, mas ele não é ácido e nem amargo. E como ele vem com algumas especiarias, aqui o café que você escolheu é o cardamomo, canela e anis. Como ele já vem com a canela e o anis, que tem um tom mais doce ao paladar, automaticamente ele acaba sendo mais suave também, tá? Mas eu também tenho com outras especiarias. O café que a cultura árabe mais consome, que é o esmir, é apenas com cardamomo. Mas eu também tenho um mix de 4 tipos de pimenta, onde você vai sentir o aroma e o sabor da pimenta. Eu tenho um café com mel e própolis e tenho também o café, só o café sem especiaria nenhuma, para você também poder sentir apenas as notas do próprio café. Ele é feito aqui na maneira tradicional, que é na areia 300 graus. Aqui fazemos na areia por uma questão de cultura, remetendo à tradição dos beduínos. E aqui vamos também ativar a decantação natural do café, que aqui é um processo mais físico, tá? Agitando as moléculas de água, a gente vai fazer a água entrar em processo de ebulição. Então, ela vai agitar suas moléculas. Quando aquecemos as moléculas do café, suas partículas se rompem e começa a liberação de gases. Que é por isso que forma sacato de espumas pela superfície do café. E é por isso que o café também começa a subir. E conforme vai tendo essa liberação de gases, automaticamente o peso molecular do café vai diminuindo. Ou seja, a água em processo de ebulição, onde o peso molecular está mais denso, está mais pesado, ela vai empurrar o pó do café para baixo, fazendo o processo da decantação, que é a separação do sólido e do líquido. E olha só, gente, vem com a ampulheta ali, ó, porque quando ele termina de cair ali a areia da ampulheta, é porque o café já terminou de decantar e aí a gente já pode beber. E esse café é muito aromático e saboroso e achei um bom custo-benefício. Pagamos R$ 22,00 e rendeu 4 xícaras de café. E aqui, ó, ao lado da Asmar Doces Árabes, tem a Asmar Shawarmaria, que é onde nós vamos almoçar hoje. Tem, além das shawarmas, né, eles têm também esfirra aberta, quibes, várias outras opções aí de pratos salgados.
Nesse dia nós almoçamos esfirra aberta e estavam uma delícia, eu recomendo que vocês provem. E a Asmart Shawarmaria está no aplicativo Prime Gourmet, na compra de um produto daqui você ganha outro. Então pegamos uma esfirra e ganhamos outra. Para ter esse tipo de benefício em outros restaurantes e passeios aqui em Foz, você pode baixar o aplicativo do Prime no seu celular e usar o nosso cupom Por Onde Andei para ter desconto na sua assinatura e aproveitar o melhor de Foz sempre comprando um e ganhando outro. Se quiser mais informações para saber como o Prime funciona, me chame no WhatsApp que eu te ajudo. E saindo do centro de Foz do Iguaçu, fomos conhecer um templo budista que é considerado um dos maiores da América Latina. O templo está localizado na parte alta da cidade, no bairro Jardim Califórnia. Por estar numa região elevada, tem vista para a cidade de Foz, para o Rio Paraná e até para o Paraguai. Do centro até aqui são cerca de 20 minutos de carro. E continuando o nosso roteiro cultural e religioso aqui em Foz do Iguaçu, nós viemos visitar agora o templo budista Shen-Tien, acredito que é assim que se pronuncia, Shen-Tien, e o templo ele abre de terça a domingo, das 9h30 até as 4h30. No primeiro domingo do mês ele não abre, tá? Então se atentem a isso. E a entrada aqui é gratuita, o estacionamento aqui do local também é gratuito, e é assim, ó, esse espaço ao ar livre, muito amplo, cheio de esculturas, um lugar super tranquilo, ó, só os passarinhos cantando por aqui, e a gente vai visitar ainda lá o templo, os jardins aqui do lado externo também. O budismo é uma religião? Dizem que isso depende do ponto de vista. Ela pode ser, sim, classificada como uma religião, uma filosofia de vida ou uma prática espiritual, ou tudo ao mesmo tempo. O budismo, ele não nega e nem afirma a existência de Deus, né? Deus apenas não é o foco aqui dessa religião, né? Eles creem mais nas experiências pessoais de cada um e que cada atitude, cada ação nossa, né, gera uma consequência, o famoso karma, né? E que a gente passa pela vida, tem os nossos sofrimentos, as nossas provações, né? Tudo para nos tornarmos aí seres humanos melhores, para evoluirmos. Então o budismo ele é muito focado nisso, né, nas experiências de cada um, no teu olhar sobre a vida, como você encara os teus problemas, né, e eles focam muito aí, então, na meditação e nessa evolução espiritual. Em muitos países ocidentais, o budismo é visto como filosofia de vida, já em países asiáticos é claramente uma religião. No budismo não há um Deus criador no centro da crença. Buda não se apresentou como Deus, mas sim como um mestre. O foco é na experiência pessoal, na meditação e na ética, e enfatiza observar a mente e não crer cegamente. Mas também pode ser classificado como uma religião, pois possui templos, monges, rituais e textos sagrados. Fala sobre sofrimento, morte, renascimento e libertação. E há práticas devocionais como oferendas, cânticos e reverências. E nós acabamos de sair, né, aqui do templo, de dentro do templo tem uma sala ali com várias esculturas, né, de várias divindades, mas lá dentro é proibido filmar, fotografar também é proibido, falar alto, dar risada e até mascar chiclete. Os budistas acreditam que a vida envolve sofrimento, mas isso não significa que tudo é dor, mas que nada é 100% permanente, tudo muda e que apego só gera frustração. Até coisas boas causam sofrimento quando tentamos segurá-las. Eles acreditam que o sofrimento tem uma causa, que seria o apego. Queremos que as coisas sejam fixas, mas elas não são.
E o sofrimento pode acabar. Existe um estado de libertação chamado Nirvana, que é o fim do sofrimento, fim do apego e fim do ciclo de renascimentos. Mas isso não significa alcançar o céu, é um estado de consciência livre. No budismo, o karma significa um conjunto de ações e intenções que geram consequências, não é um castigo divino. E renascimento não é como uma alma viajando, mas um processo contínuo de causa e efeito. No budismo não existe um eu fixo, permanente. Somos um processo em mudança constante e isso é libertador. A libertação depende de prática pessoal e não de salvação externa. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre essas religiões com a gente e no próximo vídeo vamos te dar uma dica de hospedagem com ótimo custo-benefício e muito bem localizada. Também vai ter uma ótima opção de jantar. Vamos te mostrar se os shoppings duty free do lado brasileiro realmente valem a pena e te levar para conhecer o segundo passeio mais procurado de Foz do Iguaçu, o Parque das Aves. Tem muita coisa ainda para te mostrar. Continua aqui com a gente, até o próximo vídeo e a próxima viagem.